Irmãos, antes de eu entrar na palavra, hoje meu tempo está meio apertado, porque eu tenho uma coisinha para falar. Mas glória a Deus sabe todas as coisas. Antes de eu entrar na palavra, irmãos, eu queria te pedir perdão, amém? Se eu ou minha esposa, meus filhos fizeram algo, ou sei lá, se tiver algo no seu coração em relação a mim e a minha família, eu queria te pedir perdão, tá? Se você tiver alguma dúvida, principalmente os mais novos, né? Os dias de casa a gente se resolve, os que está mais tempo. Se você tiver alguma dúvida quanto à minha índole, quanto ao meu caráter, quanto à maneira que eu trato as pessoas, que eu convivo com as pessoas, pode vir conversar comigo, irmão. Pode vir tirar suas dúvidas, a gente bate um papo, a gente conversa. Se você quiser ir na minha casa, se você quiser me convidar para tomar um café, amém? Eu estou aqui faz 14 anos, amém? Tem irmãos aqui que me conhecem desde então. E eu tenho também irmãos aqui, acho que a irmã Ruth me conhece há uns 30 anos. Se você não quiser falar comigo, fala com a irmã Ruth, amém? Pergunta para a irmã Ruth quem que é o pastor Peterson, desde quando não era crente. Eu estou morando aqui faz 32 anos. Se você andar aqui e perguntar para os vizinhos, qualquer dúvida que você tiver em relação a isso, fica à vontade, amém? Mas nós somos uma família, irmãos. Aleluia! Nós não podemos ter nada que nos impeça de nos abençoarmos. Eu vou estar aqui, eu vou estar ministrando na sua vida, de vez em quando você vai ministrar na minha vida, eu vou orar por você. Se tem algo, amém, que possa ficar entre nós, que possa ter algum problema no nosso relacionamento, isso não pode existir, isso não pode acontecer. Verdade. Então, fica aqui, tá? Se eu fiz algo, ou se você se sentiu de alguma forma chateado comigo por algo, eu peço o meu perdão, peço perdão em nome da minha família também. E eu estou aí, as portas da minha casa estão abertas para qualquer dúvida. Aleluia! Que você quiser tirar. E como eu falei, meus vizinhos, meus amigos estão aí também. Se você não quiser me perguntar, pode perguntar para as pessoas, amém, que me conhecem faz muito tempo. Irmãos, antes de ministrar a palavra, eu queria contar um testemunho que eu estou guardando então uns dias. Eu e a pastora, a gente conversa muito em relação às coisas que a gente ministra aqui. E a gente tem uma certa dificuldade, às vezes, irmãos, a igreja, Sião, de falar de dinheiro, de finanças. Porque a gente vê tanta coisa distorcida aí, que a gente fica naquela preocupação de falar demais, ou do irmão não entender, achar que a gente está pedindo muito. Mas eu queria falar para você que Deus, ele sabe dos nossos sonhos. E muito mais do que isso, Ele sabe dos projetos que Ele tem na nossa vida, sabe? O dia que os irmãos estavam lá em casa no batismo, quando acabou o batismo, os irmãos estavam indo embora, eu ia falar: olha, irmãos, vamos orar que um dia eu quero que o batismo seja no meu cantinho, na minha chacrinha, no meu sítio, na minha casa. Eu tenho um projeto no meu coração de antes de eu ser crente, e eu creio que não vai abençoar só a mim, mas vai abençoar a minha família e vai abençoar principalmente o Senhor. Só que na hora que eu pensei em falar, irmãos, eu falei: mas eu não tenho nem recurso, eu não tenho nem nada em vista, nem de comprar um terreno, nem de fazer nada. Deixa para lá, eu continuar orando. E aí, irmãos, passou acho que uma semana mais ou menos, o meu pai me chamou e falou: eu achei um terreno ali na Atividade da Serra, não sei se os irmãos conhecem, do lado de Paraibuna, e só que eu não queria comprar sozinho, porque o terreno é muito grande. Eu falei: rapaz, você está falando com a pessoa errada. Ele falou: calma, vamos conversar. E aí, irmãos, Deus preparou a gente comprar esse terreno. Glória a Deus! Desde que a gente fez aquele curso, pastora, de finanças, Deus tem me abençoado muito, Deus me ensinou muito naquele curso. Talvez eu não estou aplicando 40% do que a gente aprendeu, mas o que eu estou aplicando tem me abençoado. E o que tem me abençoado muito, irmãos, é a mordomia. É saber que o que eu tenho não é meu, o que eu tenho é do reino. Eu estava falando para os irmãos aqui na quinta-feira no discipulado: se tiver 50 mil na minha conta e o Senhor falar assim: você vai entregar esse dinheiro para tal irmão. Irmãos, a gente precisa aprender a ter esse coração. Às vezes é loucura a gente falar isso, mas quando a gente entender, irmãos, como Deus trabalha, quando nós não nos comportamos como donos, mas como mordomos, irmãos, o Senhor, Ele é o dono do ouro e da prata, sabe? E outra coisa que eu queria falar é sobre sonhos. Deus realiza sonhos, os seus sonhos, se for a vontade dEle. Por que eu estou falando isso? Porque eu podia falar assim: eu não quero esse terreno não, por causa do lugar, por causa disso, por causa daquilo. Mas talvez eu quisesse um terreno, pastor, em um lugar para mostrar para as pessoas que eu tinha aquele terreno naquele lugar. Mas aquele terreno era
sonho, é do jeitinho que eu queria, do jeitinho que eu sonhava. Talvez você vai lá um dia e vai falar, pastor é doido, meio do mato, isso e aquilo, mas é o meu sonho. Amém. E eu creio que nesse sonho Deus tem um propósito, porque eu sei que, não sei, agora eu não vou falar mais de tempo, não vou falar que eu não tenho mais condições, mas no tempo de Deus eu creio que a gente vai estar lá um dia glorificando o Senhor, fazendo batismo, fazendo acampamento, eu não sei o que Deus vai preparar e quando Ele vai preparar. Mas Deus nos abençoou, irmãos. Quando eu não estava planejando, quando eu não estava esperando, quando eu não estava indo atrás de nada, Deus, uns dias antes eu estava falando muito, sem saber, né, dos propósitos de Deus, que Deus muitas das vezes Ele traz coisas que estão lá, que a gente acha que está anos na frente, que vai acontecer daqui 1 ano, 2 anos, 10 anos. A gente acha que o nosso sonho está lá distante. E quando a gente menos espera, o Senhor traz a nossa realidade. Amém. Traz para o dia de hoje, traz para essa hora. Porque esses são os planos do Senhor. Amém. Amém? Então eu queria agradecer até vocês pelas orações. Aleluia. E sonhem. Amém? Planejem, projetem, mas dependam do Senhor. Saibam que tudo que você tem é do Senhor. Tudo que o Senhor coloca nas nossas mãos, irmãos, é para abençoar. Amém? É para o reino, é para a edificação da igreja. Como eu falei, aquele lugar é um sonho para mim e para minha família, mas tem um sonho ali também em relação à igreja, em relação à obra do Senhor, e o Senhor sabe disso. Amém? Então eu queria compartilhar essa bênção com os irmãos, em nome de Jesus. Vamos orar, amém? Para que na hora certa nós possamos usufruir ali daquele cantinho, que eu vou ficar muito feliz nesse dia. Aleluia. Irmãos, abram suas Bíblias, livro de Colossenses, capítulo 6. Alguns irmãos já ouviram essa palavra, e os irmãos vão me perdoar, porque eu ministrei essa palavra na primeira quarta-feira do mês, na live de quarta-feira. E como nem todo mundo às vezes não consegue acompanhar, a pastora me pediu, né, para que, se eu sentisse no coração, para que eu compartilhasse com a igreja, porque é um assunto importante, irmãos. Hoje eu queria falar sobre comunicação, amém? Sobre a maneira que nós nos comunicamos com as pessoas, e a gente precisa aprender muito. Principalmente assim, em família, né, na nossa família, e nós como família, né, do Senhor. Muitas das vezes a gente, dentro de casa, às vezes a gente acha que tem uma liberdade com a esposa e com o esposo, e a gente às vezes pode se comunicar de qualquer maneira com os filhos, né? E a gente percebe muitas das vezes que isso não é legal, que isso às vezes tem ferido, né, relacionamentos entre pai e filho, entre esposo e esposa. E eu queria falar um pouquinho hoje com vocês sobre isso, e é claro, trazendo também para o nosso convívio, trazendo também para o nosso dia a dia de igreja. Amém? Colossenses 4, 6. Glória a Deus. Colossenses 4, 6. Amém? Diz assim: o seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Amém? Amém. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Amém? E aí eu aprendi, irmãos, com esse estudo, eu estou até com o livrinho aqui, depois eu posso mostrar para vocês, que o problema não é o que a gente fala, mas o problema é a maneira que nós falamos. E a gente percebe e vê muito isso, como eu falei, dentro do nosso lar. Porque às vezes a gente acha porque é o esposo, porque é a esposa, porque é o filho, a gente pode se comunicar de qualquer maneira. E isso não é uma verdade, isso não é uma realidade. A gente precisa aprender a se comunicar. Como eu falei, não é o que a gente fala, mas é como a gente fala. E às vezes nessa liberdade, a gente acha, não, mas fulano está comigo 18 anos, né? A gente vai fazer, ela já sabe que eu sou assim, ela tem que escutar, porque eu estou falando a verdade. Às vezes a gente está falando a verdade, às vezes a gente está falando aquilo que é certo, mas a gente está falando de maneira errada. Sabe, irmãos, algumas pessoas, elas escutam com a razão. E essa pessoa, para ela está tudo bem. Ela escuta, ela processa e vira de segue. Tem pessoas que ouvem com a emoção. E dentro de casa acontece muito isso. Às vezes o meu filho, ele já está magoado.
Às vezes a minha esposa já está acostumada, né, de eu ser rude, de eu não ter paciência. E aí quando eu vou me comunicar, quando eu vou falar, ele já está esperando, o marido já está esperando, a esposa já está esperando você ser rude, você falar de qualquer maneira. E isso é ruim para os relacionamentos. Isso é ruim, amém? Para o nosso dia a dia. Muitas pessoas com problema, irmão, dentro de casa, por falta de comunicação, por falta de entendimento, por falta de entender uns aos outros. Quantos pais não se comunicam bem com seus filhos? Irmão, se a gente não se comunicar bem com os nossos filhos, alguém vai se comunicar. Alguém vai falar a língua deles. Verdade. Alguém vai falar talvez o que eles querem ouvir, porque aquela pessoa talvez não está falando uma coisa boa para o seu filho, não está falando o que edifica, mas está falando da forma que ele quer ouvir. Está falando da maneira que ele gosta de ser ouvido. Então nós precisamos aprender, irmãos, a se comunicar. Né? Como a gente leu aqui, o nosso falar ele precisa ser agradável, ele precisa ser temperado, para que a gente saiba, né, como responder a cada um. Olha o que a Bíblia diz, para que a gente saiba responder a cada um. Talvez a maneira que eu vou falar com a pastora Kelly não é a mesma maneira que eu vou falar com a pastora Roseli. Talvez eu vou tratar o mesmo tema com as duas, mas eu tenho que saber que com a pastora Kelly eu tenho que falar de um jeito e com a pastora Roseli eu tenho que falar de outro. Não estou falando de omissão, eu não estou falando de você mentir, de você passar a mão na cabeça, mas a forma que nós nos comunicamos, a forma que nós nos expressamos. E dentro da igreja também, porque nós somos uma família e nós congregamos, vai passando os anos, a gente vai pegando liberdade e às vezes a gente não toma cuidado da maneira que nós nos comunicamos, a maneira que nós falamos. A gente acha, o irmão já me conhece, ele sabe que eu sou assim. Irmão, a gente precisa parar com esse negócio de eu sou assim. Esse é meu jeito. Irmãos, nós temos o Espírito Santo de Deus para nos instruir, para nos ensinar. Então, se eu tenho um problema de se comunicar, ainda que eu esteja falando algo que seja sério, que seja real, que seja pertinente, eu preciso pedir para que o Senhor me dê sabedoria. Senhor, como que eu falo com a irmã Marley? Senhor, como que eu trato desse assunto com a irmã Adriana? Senhor, como que, né, como eu falei, como que eu vou resolver esse problema com a minha esposa que já está magoada? Como que eu vou falar com o meu esposo que talvez já está esperando eu ser explosiva, eu não ter paciência? Como que eu vou falar com o meu filho que talvez já está esperando que eu não vou ouvir ele, que eu não vou deixar ele falar? Nós precisamos aprender a se comunicar. A gente precisa aprender a tratar com as pessoas. E a Bíblia fala, né, que a nossa palavra, o nosso falar, ele precisa ser agradável e temperado. Amém? Como eu falei, a gente não pode pensar, mas esse é o meu jeito. Mas essa é a minha maneira. Ele que tem que, né, entender, ele que tem que escutar. Não. O Senhor, ele não só nos ensina que nós precisamos aprender a nos comunicar, como o Espírito Santo nos ajuda a fazer isso, irmãos. Amém? Como eu falei, tem essa questão de que uns é razão. Você fala, você trata qualquer assunto, você pode, às vezes, até falar um tom mais alto, que a pessoa também, às vezes, devolve, mas ela não leva para o coração, ela não se magoa. E algumas pessoas, até por talvez já estarem magoadas, dependendo do jeito que você falar, ela não vai compreender, ela vai se chatear ainda mais. E como eu falei, principalmente dentro do nosso lar, irmãos. Por que eu falo dentro do nosso lar? Porque quando nós nos comunicamos bem na nossa casa, quando a nossa casa tem uma comunicação saudável, quando eu me comunico bem com a minha esposa, tenho um relacionamento bom com ela e com os meus filhos, isso vai refletir na igreja. Eu tenho uma família saudável e a igreja vai ser saudável, a gente vai poder nos ajudar os outros. Então começa lá em casa. Eu preciso aprender, não é porque é minha esposa, não é porque é o meu filho, que tem que aceitar a maneira que eu me comunico, que eu falo, que eu me expresso. Não, eu preciso prestar atenção. Se eu não estou magoando, se eu não estou chateando, se eu não estou fechando o coração, se eu não estou fechando a mente daquela pessoa em relação, à maneira que eu comunico ela. A palavra diz, irmãos, em Mateus 10, que a gente precisa ser prudente como a serpente e a gente precisa ser simples como uma pomba. O que isso quer dizer? Cada situação é uma situação.
É por isso que a gente tem que ter esse jogo de cintura. A gente tem que ter essa ajuda do Espírito Santo para se comunicar, para tratar com as pessoas. Porque às vezes, de fato, a gente vai precisar ser mais firme, a gente vai precisar ser mais direto, mas de vez em quando a gente vai precisar ser mais tranquilo, mais calmo, ter mais paciência, saber colocar as palavras, saber o tempo certo de falar, a maneira correta de falar. Eu tenho certeza, irmãos, que quando a gente melhora a nossa comunicação, a gente tem acesso, sabe, ao coração das pessoas, à atenção das pessoas. E o clima não vira um clima de guerra, não vira um clima ruim, um clima difícil de se conviver, de se conversar, mas nós precisamos exercitar isso em nós. Nós não podemos esperar que o outro que entenda, que o outro que tem que acostumar comigo. Não, eu preciso rever os meus conceitos, eu preciso rever a maneira que eu tenho me comunicado, que eu tenho tratado as pessoas, que eu tenho tratado a minha família, porque como eu falei, irmãos, muitas famílias, às vezes, o marido e a esposa já não conversam mais como conversavam antes. Porque já não tem mais paciência com um, já não tem mais paciência com o outro. Porque a gente já tem um preconceito daquilo que a pessoa, da forma que a pessoa vai falar com a gente, da forma que a pessoa vai tratar a gente. Então, às vezes a pessoa quer falar, você fala, não, nem precisa falar que eu já sei. Nem precisa vir porque eu já sei o que você vai falar, eu já sei como que você vai agir. Às vezes a gente evita de falar algo, porque a gente já espera que a pessoa vai se comportar daquela maneira que ela sempre se comportou, que ela sempre falou. Então é um exercício, irmãos. Se nós temos tido dificuldade no nosso relacionamento, na nossa fala, na nossa comunicação, que nós possamos perceber isso, que nós possamos nos moldar, deixar que o Espírito Santo fale aos nossos corações, nos ajude a melhorar. Aleluia! Irmãos, palavras elas são sementes. Amém? Palavras são sementes. Palavra, depois que a gente fala, depois que a gente lança ela vai dar algum resultado. Ela vai florescer, frutificar alguma coisa. E o resultado disso talvez seja da maneira que eu me comuniquei, da maneira que eu me expressei. Eu sabendo expressar com os meus filhos, eu sabendo educá-los, eu sabendo instruí-los, talvez a semente que eu estou colocando, amanhã vai dar um fruto bom. Amanhã vai direcionar a vida deles para o propósito de Deus da vida deles. Vai guiar a vida deles para o centro da vontade de Deus. Mas se eu não souber falar, se eu não souber tratar, talvez eu vou até afastar os meus filhos do Senhor. Talvez eu vou até fazer com que os meus filhos não queiram saber de igreja, de crente, de nada disso. Então nós precisamos aprender a nos comunicar, porque como eu disse, irmãos, as palavras elas são sementes. Então nós precisamos, com a ajuda do Espírito Santo, com toda a sabedoria, saber lançar essa semente, saber como se comunicar com as pessoas. E eu peguei esse estudo de um livreto do pastor Luciano Subirá, até comentei com os irmãos na live, e ele escreveu isso justamente porque ele teve vários problemas de comunicação. Então ele confessa aqui que é uma área que ele precisou ser muito trabalhado, porque ele era dessa forma. Ele se comunicava com as pessoas do jeito que ele achava que estava bom. Ele sabia que ele estava falando a verdade, ele sabia que ele estava falando algo que era para o bem das pessoas, mas ele não sabia se comunicar. Ele acabava entristecendo a esposa, ele acabava fazendo com que os filhos talvez tivessem medo e não respeito para ouvir, para acatar aquilo que o pai estava falando. Então é muito interessante, irmãos, a gente aprender isso. Porque talvez vários de nós temos esses problemas dentro da nossa casa de comunicação. Talvez você evita falar algo para o seu marido porque você já está esperando a reação dele. Talvez você evita falar algo para a sua esposa porque você já sabe como ela vai agir. Então nós precisamos aprender a nos comunicar. Será que a Sinara não está deixando de falar algo para mim porque ela já está acostumada que eu não vou apoiar, que eu vou falar algo contra, que eu vou criticar, que eu vou só colocar defeito? Então, que a gente possa pensar nisso. Como que eu tenho me comunicado? Como que tem sido a minha comunicação no meu lar? Como que os meus filhos têm recebido as minhas instruções? Como que eu tenho lidado com isso? Irmãos, Lucas fez 17 anos esses dias. Muda totalmente. Agora, o jeito que eu comunico com o Gabriel não é a mesma forma que eu comunico com o Lucas. Com o Lucas, às vezes, eu tenho que sair com ele, dar uma volta, tomar um lanche.
esperar o Gabriel sair de casa para me comunicar do jeito que agora eu sei que ele vai entender. Porque, igual eu falo para ele, para mim ele já é um homem. Com 17 anos, para mim ele já é um homem. Então a gente precisa saber se comunicar. Muitas das vezes dos nossos problemas no nosso lar, nos nossos relacionamentos com o cônjuge, com os filhos, o problema está na comunicação. O problema está na liberdade que nós achamos que nós temos com o outro, que nos dá direito da gente falar de qualquer jeito, se expressar de qualquer jeito, tratar de qualquer jeito, mas não. Nós temos a palavra de Deus que fala que o nosso falar ele precisa ser agradável, ele precisa ser temperado com sal. E é interessante a palavra falar de sal, porque o sal, irmãos, ele precisa ser na medida certinha. Se você pôr muito sal, estragou. Se você colocar sal de menos, talvez um ou outro possa gostar, mas a maioria não vai conseguir nem comer. Então, o que a palavra está tentando nos ensinar? Precisa ter moderação. Precisa saber, realmente depender do Espírito Santo para comunicar, para falar. Mesmo repetindo que você esteja falando algo que é para ajudar, mesmo que você esteja falando algo que talvez seja para o bem daquela pessoa, para o bem do seu filho, da sua esposa, do seu amigo, mas a gente precisa ter essa vigilância, para que a nossa palavra seja agradável, amém? Para que a gente saiba como responder a cada um. Eu não vou ler, porque senão vai ficar muito extenso. Mas no livro de Juízes tem duas passagens lá. Tem a passagem de Gideão, e tem uma no Juízes 8, e no Juízes 11 tem uma passagem de Jefté. E essas duas passagens narram uma luta. Gideão, ele convocou alguns homens e ele foi lá lutar e ele venceu a guerra. Quando ele voltou, ele foi questionado. Os homens ali de Efraim questionaram: por que você não chamou a gente? Por que você não nos envolveu? Então você foi lá, ganhou, levou a fama, e Gideão soube contornar. Gideão soube conversar. Não, vocês são importantes, vocês ficaram aqui, vocês fizeram a parte de vocês, essa vitória de todos nós. Então, Gideão ele soube se comunicar naquela hora. Naquele momento de adversidade, onde ele estava sendo pressionado, questionado, ele soube, talvez até ir contra aquilo que ele gostaria mesmo de falar e de debater, mas ele viu ali que ele precisava ter sabedoria para responder, para não criar tumulto, para não criar um problema, talvez até uma guerra. E no Juízes 11, Jefté não teve essa sabedoria. Ele também foi para a guerra, ele também venceu, os mesmos homens de Efraim vieram confrontá-los, e a Bíblia vai falar que por conta desse confronto, Jefté não aceitou e morreram 42 mil pessoas. O mesmo povo, os mesmos homens, mas duas pessoas diferentes tratando do outro lado. Então o problema não era os homens de Efraim, talvez o problema dele fosse que eles queriam questionar tudo, mas até aí tudo bem. Mas se Gideão já tinha conseguido conversar, contornar a situação, por que Jefté não conseguiu? Porque não teve sabedoria, porque não soube comunicar, porque não soube se expressar, porque talvez ele falou: não, o negócio é do meu jeito e pronto, e acabou. Não soube, contornar a situação, não soube fazer com que aqueles homens também se sentissem importantes. Isso é importante na comunicação, irmãos. A gente fazer a outra pessoa se sentir importante, se sentir amada, se sentir compreendida. E isso não aconteceu lá no Juízes 11, depois que você quiser ler esses dois textos. E aí a palavra vai dizer lá que morreram 42 mil pessoas. Então, dependendo da maneira que nós nos comunicamos, dependendo da maneira que nós lidamos com a situação, a gente pode abençoar, a gente pode fazer com que aquela situação venha se retomar em vida, em edificação, mas a gente pode matar, a gente pode ferir, a gente pode romper com alianças, com amizades, e não é isso que Deus quer. Deus quer que a gente caminhe juntos, que a gente vá juntos para o céu, que a gente edifique uns aos outros, cada um com o seu dom, cada um com aquilo que o Senhor chamou para você fazer. E nós precisamos aprender a caminhar juntos. Nós precisamos aprender, como eu falei, comunicar lá no nosso lar, para que a gente tenha uma família saudável, uma família forte, uma família que agrega no reino. Porque quando o diabo consegue enfraquecer o nosso lar, irmãos, um prejuízo muito grande para o reino. Eu tenho falado esses dias, o diabo tem atacado a família, ele tem tentado distorcer a figura do pai e da mãe. E aí, quando eu não sei me comunicar com os meus filhos,
Talvez o meu filho vai ver as coisas na internet e vai falar, isso é verdade, porque meu pai é assim, porque o meu pai não sabe falar, porque o meu pai não sabe ouvir. Falando de mim, talvez meu pai vai lá, prega para as pessoas, fala para as pessoas, mas aqui ele não sabe sentar e falar comigo. Ele não tem sabedoria para sentar e falar comigo. Isso não pode acontecer, irmãos. Sabe? Porque nós temos o Espírito Santo para nos ajudar a se comunicar. Não é do nosso jeito. A gente não pode falar, não, eu sou assim, Deus me fez assim. Não. Nós temos o Espírito Santo para nos ajudar a lidar, sabe? Com as nossas emoções, com os nossos impulsos, com as nossas maneiras que muitas vezes a gente quer do nosso jeito, amém? E aí, algo interessante, e eu achei assim, às vezes a gente lê a Bíblia, irmãos, 300 vezes e não enxerga algumas coisas, a gente precisa de estudar e ouvir alguém falando, para a gente ter aquela visão. E aí o pastor narra nesse livreto, que a esposa dele cometeu um erro lá no ministério, e que na reunião ele precisava falar desse erro. Ele precisava expor esse erro, até para que não falasse, mas está passando a mão porque é sua esposa. E ele falou para ela, olha, até Kelly, o nome da irmã, da esposa dele. Eu vou precisar tratar desse assunto lá na reunião, eu vou precisar falar, né, que você errou, que a gente vai resolver e tal. Ela falou assim, aí ela foi orar e falou assim, tá bom, quando você for falar, você me elogia primeiro. Daí ele falou assim, não vem com psicologia barata não. Eu sempre falo bem de você e eu nunca preciso falar mal de você primeiro para depois falar bem de você. Agora se eu tenho que criticar, eu vou te criticar. Não vem querer, com conversinha fiada. E ela falou, tá bom, e ela foi orar. E aí ele falou que o Espírito Santo falou para ele, essa psicologia barata que você está falando não é dela. Você está me acusando de usar psicologia barata. Irmãos, olha que interessante, Apocalipse 2. Aí Deus deu essa palavra para o pastor. Lê lá em Apocalipse como que eu trato com as igrejas. Como eu trato com a minha igreja. Eu vou ler só o comecinho do capítulo 2 e eu vou explicar para você entender. Diz assim, essas são a palavra daquele que tem 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Versículo 2. Conheço as tuas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são. E descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado os sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Versículo 4. Contra você, porém, tenho isso. E aí a palavra começa a mostrar os defeitos da igreja. Mas primeiro, Deus mostrou as qualidades. Quando ela falou para ele, não era ela que estava falando. Era o próprio Espírito Santo que estava direcionando o pastor, através da vida da esposa dele, para que ele elogiasse ela primeiro. E aí quando ele questionou, falou que ela estava usando psicologia barata, Deus falou, vai lá no Apocalipse. Vê como que eu trato a igreja. Vê se eu acuso a igreja, se eu aponto somente os defeitos dela. E aí quando a gente lê esse texto, e quando você lê também o capítulo 3, você vai ver que Deus sim, Ele aponta os defeitos, Ele fala onde que estão, onde precisam ser tratadas as melhorias, mas primeiro Ele fala, eu conheço as suas obras. Eu sei que você se importa, eu sei que você está perseverante. Então, irmãos, o que eu aprendo com isso? Às vezes, quando a gente vai tratar com alguém, às vezes tem coisas que precisam ser tratadas, mas a gente precisa também dar um mérito para as pessoas daquilo que elas fazem bem, daquilo que elas fazem às vezes que edifica as nossas vidas. Quando eu vou tratar algo com a minha esposa, eu preciso dar uma moral para ela, eu preciso que ela entenda que ela é amada, que ela é cuidada por mim e pelo Senhor, que eu estou falando para aquilo para ela, não para o mal dela, mas para a edificação, para que a nossa casa tenha harmonia, tenha paz, seja edificada. Então, todas as vezes, irmãos, que a gente precisa tratar algo, pensa nisso. Porque muitas das vezes quando a gente tem um problema, uma dificuldade, principalmente dentro de casa, principalmente no ambiente que a gente tem liberdade com as pessoas, a gente só ataca, a gente só aponta os defeitos. A gente só mostra o problema. Mas, poxa, será que essa pessoa que está com você há tantos anos, há tanto tempo, não tem uma qualidade? Não tem nada que te abençoou, não tem nada que te ajudou nessa caminhada? Será que você vai fazer 18 anos agora? A gente não tem nada, não fez nada de bom um para o outro? Que quando eu preciso resolver algo com ela, eu só vou tratar dos defeitos, eu só
só vou mostrar os problemas, as dificuldades. Não. Foram 18 anos que ela me abençoou muito. Mas se a gente precisa tratar um problema, a gente vai tratar. Mas com sabedoria, com amor, sabe? Porque é assim, irmãos, que o Senhor trata conosco. Eu não quero me alugar. Tinha mais coisa para falar, mas eu não quero. Eu só quero que você guarde isso no seu coração. Que a gente aprenda a se comunicar. Que a gente aprenda a tratar com as pessoas. E que a gente aprenda com o Senhor como tratar as pessoas. Porque Deus trata conosco assim, sabe? No amor, na paciência, na misericórdia. Deus não vem apontando os meus defeitos, as minhas falhas, não vem me julgando, não vem me colocando na parede quando Ele precisa tratar comigo. Sabe? Eu sou tratado pelo Senhor, sou, mas o Senhor sabe como fazer. O Senhor sabe como, sabe tocar lá na feridinha, Ele sabe como me constranger com o amor dEle, com a misericórdia dEle. E aí, irmãos, eu não tenho nem o que falar. Eu não tenho nem o que argumentar. Quando a gente se expressa, quando a gente se comunica no amor, sabe, no direcionamento de Deus, não vira guerra, não vira, sabe, de cabeça para baixo, porque nós somos direcionados pelo Espírito Santo, porque nós somos direcionados pelo Espírito de Deus. Amém. Efésios, capítulo 4. Já estou quase finalizando. Diz assim, ó: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que o ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. E aí quando a gente fala assim, que a gente não pode falar a palavra torpe, a gente pensa em palavrão, né? A gente pensa em palavras que a gente fala que crente não pode falar. Na verdade, ninguém pode falar, né? Tem palavra que é muito feia, que chega a ser ridículo quando a gente vê as pessoas falando, independente de ser crente ou não. Mas quando a gente que é cristão, a gente ouve esse termo palavra torpe, a gente pensa em palavrão, a gente pensa, né, nessas palavras de baixo calão. Mas é interessante que a Bíblia assim, fala aqui, mas apenas o que for útil para edificar os outros. Então, palavra torpe não é só palavrão, irmãos. É aquilo que não vai edificar. É aquilo que vai ferir. É aquilo que vai constranger. É aquilo que não vai ajudar em nada, que não vai melhorar o relacionamento, que não vai ajudar aquela pessoa a refletir, mesmo que ela estiver errada em algo. Mesmo que eu estiver errado em algo, você precisa falar comigo. A sua palavra não precisa ser torpe, não precisa ser torpe. A sua palavra tem que ser uma palavra que edifica, tem que ser uma palavra que vai fazer eu refletir, que vai fazer eu pensar. E aí, a Bíblia vai dizendo aqui, não entristeçais o Espírito Santo. Quando nós não usamos de sabedoria, quando nós usamos qualquer tipo de palavra, quando nós não medimos a palavra, quando nós não pedimos direção para o Espírito Santo de Deus, nós estamos entristecendo o Espírito Santo. Porque é como se eu falasse assim, olha Deus, eu não preciso do Senhor para me comunicar com a minha esposa. Eu não preciso do Senhor para me comunicar com o meu filho. Porque é o meu filho, eu conheço ele, e ele me conhece, ele sabe que ele tem que ouvir, ela sabe que ela tem que ouvir. E aí eu acabo usando de palavras que não edificam. De palavras que não levam amor, que não levam a pessoa a se levantar para caminhar. E esse, irmãos, é o nosso papel. É um ajudando o outro para que a gente caminhe, para que a gente se levante, para que a gente seja edificado. Amém? E aí fala, livre-se de toda amargura, de indignação, ira, gritaria, bem como de toda maldade, né? Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou em Cristo. Irmãos, nós fomos perdoados em Cristo do nosso pecado, sabe, da nossa iniquidade. Então a gente precisa também cuidar de como nós estamos tratando, de como nós estamos nos relacionando, de como nós estamos se comunicando com as pessoas. Amém? Era isso que eu queria falar com você hoje. Como eu disse, eu tinha até mais algumas coisas para falar, mas Deus sabe de todas as coisas. Eu não quero me alongar, mas eu quero que você guarde isso no seu coração. Quero que você reflita nisso. Sabe, pai, reflita como você tem comunicado com o filho. Como você tem comunicado, homem, com a sua esposa? Esposa, como você tem se comunicado com aquele marido que às vezes fica o dia inteiro longe de casa, quando chega, em vez de ser recebido, né, com uma palavra que abençoa, uma palavra que edifica, às vezes é recebido com
caminhão de problemas que não é que, né, nós não vamos compartilhar do nosso problema. Mas como que nós estamos nos comunicando? Filhos, como que vocês estão comunicando com os seus pais? Eu falo com o Lucas, eu vou errar bastante. Às vezes eu vou errar do jeito de falar, do jeito de se comunicar. Mas você já tem 17 anos e é um homem. Me ajuda. Conversa comigo. Vamos se ajudar. Vamos crescer juntos. Vamos edificar um ao outro. Amém, irmãos? E é assim, irmãos, que nós vamos caminhar. É assim, através de uma boa comunicação, através da ajuda do Espírito Santo, que as nossas famílias vão ser fortalecidas, que a nossa igreja vai ser fortalecida, que a igreja do Senhor vai ser fortalecida. Porque o diabo, ele é mestre, irmãos, em distorcer as palavras. Ele é mestre em criar confusão, em criar caos. Se eu não tiver sabedoria para falar, é um prato cheio. Se eu não tiver sabedoria para lidar com a minha esposa, né, da maneira que ela vai entender melhor, é um prato cheio, sabe? Para briga, para contenda, para divisões. Verdade. E o Senhor quer que a gente ande em unidade. Amém. Dentro da nossa casa e dentro da nossa igreja, porque nós também somos uma família em nome de Jesus. Amém? Amém? Se coloque de pé em nome de Jesus, a gente orar. Que o Senhor nos capacite, amém, a nos comunicarmos. Às vezes, com quem a gente não tem intimidade, a gente pensa duas vezes para falar, a gente mede as palavras, a gente procura o melhor jeito, o melhor momento, mas às vezes, infelizmente, quando a gente tem intimidade, às vezes a gente perde esse trato, a gente perde essa sensibilidade, mas que em nome de Jesus a gente vem aprender com o Senhor. Amém? Senhor, em nome de Jesus, Pai querido, Senhor, nós te agradecemos a Deus por essa palavra, e nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, Pai querido amado, que o Senhor nos ajude, Senhor, que o Senhor melhore, Senhor, a nossa comunicação, que o Senhor melhore a minha comunicação, Senhor, com a minha esposa, com os meus filhos, com os meus irmãos, Pai querido, Senhor, que a liberdade, Pai querido amado, não venha, Senhor, tirar, Senhor, a nossa sensibilidade, o nosso prato, que é, Pai querido, que da nossa boca, Senhor, não venha, Senhor, sair palavras fortes, mas palavras que edificam, palavras que restauram, que curam, que levantam, Pai querido, o nosso próximo, Senhor, em nome de Jesus, Pai querido amado, se algum lar, Pai querido amado, Senhor, tinha dificuldades, Pai querido, na comunicação, isso tem perigo, Senhor, perigo é uma dia, Pai querido, que o Senhor envia, Senhor, a cura, verdadeiramente, o Senhor também nos capacite, Senhor, a nos comunicar, Senhor, com eficiência, Pai. Senhor, em nome de Jesus, Pai querido, teu Santo Espírito, Senhor, venha, Senhor, nos conhecer para a nossa maneira de falar, para o nosso nome de nos comunicar, Senhor, nos ajude, Senhor, nessa tarefa, e que assim, Senhor, possamos ser bênção na vida, Senhor, uns dos outros, em nome de que assim as famílias, Senhor, cresçam e se fortaleçam, e que assim também a tua igreja, Senhor, caminhe, Senhor, em vitória, em unidade, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus e em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a tua vida.